Gente, eu estou aqui com o Dr. Jefferson Ferreira, professor e médico veterinário patologista. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Prazer em estar aqui novamente e poder compartilhar algumas informações sobre essa área tão interessante que seria a saúde dos nossos animais. Verdade, doutor. É um prazer, sei que seu tempo é muito corrido. Agradeço demais a sua disponibilidade de vir aqui, porque é médico, é professor, então a gente sabe como é a sua rotina. E hoje, para a gente falar de um assunto tão importante, que eu acho que é assim o receio de muitos tutores. Eu, particularmente, já tive uma cadela que teve um quadro de tumores e realmente a gente fica sem saber o que fazer, né? Primeiramente, doutor, com relação aos tumores, existem casos mais comuns, assim? Você que lida com isso mais diretamente? Perfeito. Então, em relação a tumores em animais domésticos, existe algumas categorias de animais que podem ter um risco maior. Então, quando a gente fala, por exemplo, da espécie canina, os tumores de mama, no caso das fêmeas, é muito comum. Geralmente, isso faz parte de mais de 50% da casuística, seja na clínica, seja em laboratórios de patologia. Então, existem tumores que são muito previsíveis, que no caso são os tumores de mama, os tumores de pele. Existem alguns outros tipos de neoformação, que a gente também pode chamar, que seriam os tumores que a gente observa em órgãos internos, como bexiga, baço, que também são bastante comuns. E as causas, doutor? Existe uma causa mais específica, assim, para que se nasça um tumor, ou pode ser de causa variada? Perfeito. Então, quando a gente fala de tumores, que é para um termo que a gente também utiliza na clínica médica, né, as neoplasias, é uma doença que ela é multifatorial. Então, existem diversos fatores que podem ser de risco para o acometimento dessas doenças. Então, no caso de cadelas fêmeas, tanto efeitos hormonais, de hormônios endógenos, como a própria estimulação dos ovários, pode fazer com que desenvolva tumores de mama. Então, a castração precoce, né, poderia ser um fator que poderia proteger. A faixa etária também pode estar relacionada a isso. Existem grupos etários de cães que costuma ter mais chance de ter certas neoplasias. Embora animais jovens também possam ter, mas aí seriam outros fatores de risco. Então, a gente também pode considerar a exposição à radiação solar, as próprias características genéticas. Existem algumas raças que costumam ter uma maior chance de desenvolver algumas neoplasias. Entendi. E tem algumas raças que você pode citar, porque eu já ia perguntar se tem todo assunto a gente sempre pergunta se existe raça com predisposição, né? Porque a gente já fica, será que o meu tem? Perfeito. Então, a gente observa, né, quando a gente faz estudos de casuística, né, um número de grandes animais assim que são estudados, a gente nota que algumas raças de fato têm uma predisposição um pouco maior. Não que aquele paciente daquela raça ele vai estar condenado até aquela neoplasia, aquele tumor, mas a gente percebe que acaba sendo mais frequente. Então, a gente merece uma atenção especial para algumas raças, dentre elas Bulldog francês, né, que é muito comum ter mastocitoma, embora você, ao atender um paciente, né, já não vá condenar o paciente com aquele diagnóstico, sim, mas é importante saber que ele já pode ter um pouco mais de chance de adquirir essa neoformação. Assim como também cães da raça Boxer, eles têm uma tendência a tanto ter um câncer chamado de mastocitoma, assim como também linfoma. E também existe algumas outras, como o Dachshund, né, que é o famoso salsinha, ele também uns tumores melanocíticos, tumores pigmentosos, as suas variantes benignas, que seriam os melanocitomas, e também os melanomas. A questão do tumor benigno e do maligno, somente com exame, com biópsia? Exatamente. Então, você pode entrar com o seu cãozinho, o seu gatinho, e ele apresentar algum tipo de nódulo, alguma coisa que está crescendo, ou na sua pele, ou às vezes no abdômen. Apenas a olho desarmado, você olhar diretamente, não tem como a gente definir a origem daquilo. Mas, claro, todo nódulo precisa ser avaliado. Então, uma vez detectando alguma alteração, seja mesmo o tutor, né, palpando, acariciando o seu cãozinho, o seu gatinho, percebendo que existe um nódulo, é importante que ele seja investigado. E aí, quando você tem a certeza disso, é quando você faz ou o exame citológico ou a biópsia para exame histopatológico, né? São os exames confirmatórios. O Hélio, ele fez uma pergunta antes da gente começar, a gente estava conversando, que eu acho que é muito importante falar, que machos também podem desenvolver tumores mamários. Exatamente. Então, é algo que pode ser surpresa para muitos, é justamente isso. A gente sabe que os tumores mamários é muito mais comum nas fêmeas, mas existe também alguns relatos em machos.
Tá? Isso geralmente é menos de 1% dos casos e às vezes tem até situações um tanto quanto inesperadas para que isso aconteça, né? Inclusive eu tenho um relato recente de um paciente macho que foi identificado como uma fêmea de forma errônea e por ter sido identificado de forma errônea foi dado anticoncepcional para esse paciente. E aí no atendimento clínico foi verificada a presença de um nódulo mamário e percebeu que se tratava de um macho. Então, acabou que, por um erro em relação à identificação do sexo, teve essa falha do manejo reprodutivo, né, que invariavelmente é contraindicado, né, o uso de anticoncepcional, e pior ainda, né, para um macho. Então, teve esse problema. Doutor, agora eu vou aproveitar aqui, antes de encerrar, tem alguma maneira da gente prevenir os tumores e o câncer propriamente dito? Tem alguns atos que a gente pode fazer? Perfeito. Então, como a gente está se deparando com uma doença complexa, multifatorial, existem algumas coisas que o tutor ele pode se atentar. Então, primeiramente, se tem uma cadela em casa, o ideal é que, se você não utilizar para reprodução, que faça a castração, preferencialmente antes dos 5 anos de idade. Ah, doutor, mas eu posso fazer depois dos 5 anos? Pode. O fator protetor ele vai ser um pouco menor, mas você também consegue prevenir contra os problemas como infecções uterinas. Isso no caso de fêmeas. No caso de raças que sabidamente têm uma predisposição maior a ter alguns certos tumores, a recomendação é que sejam acompanhados periodicamente pelo médico veterinário, especialmente quando surgir lesões suspeitas no corpo, né? Pequenos nódulos, às vezes uma queda de pelo associada a uma vermelhidão excessiva, isso precisa ser investigado. Ou até mesmo uma mudança de comportamento desse paciente, né? De perda de apetite. E, adicionalmente, o que pode ser feito também? Para quem tem felinos que não têm muita pigmentação nos seus pelos e pele, é importante uma precaução maior em relação à exposição à radiação solar. Existe um câncer de pele. Exatamente. Existe um câncer de pele chamado de carcinoma de células escamosas, que é muito comum surgir em região de face, ponta de orelha, ao redor dos olhos, pontinha do nariz. São locais onde tem menos pelo e menos pigmentação. E aí pode surgir esse tipo de problema. Doutor, eu não sei como é que está seu tempo, mas eu acredito que vão surgir muitas dúvidas aqui. E aí acho que a gente pode até depois fazer novamente uma matéria respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Antes de encerrar, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Perfeito. Eu agradeço bastante pelo convite e quem quiser acompanhar as minhas postagens, eu tenho um Instagram profissional que é Arquivos de Patologia. Muito obrigada, doutor, mais uma vez. Agradeço. A minha pet dica é, sempre que você se deparar com o seu cãozinho ou seu gatinho que apresentar algum tipo de nódulo ou qualquer atipia no seu comportamento, sempre é importante que esse nódulo seja investigado. Então, sempre leve para o médico veterinário. Nem preciso perguntar se o programa foi ótimo, né? É claro que foi. É uma pena que tudo que é bom dura pouco, mas não esquenta, porque ainda dá tempo de deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo e envia aqui no nosso WhatsApp. Chegou agora, perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Aí aproveita e ativa o sininho que é para colaborar com o nosso programa. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até semana que vem. Apoio Cultural, Optivet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na Optivet, o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais.
A excelência que você confia é Optivet.